Olá, queridos e amados irmãos, mais um devocional com o tema Salvos do perigo por uma presença surpreendente. Eu vou ler uma passagem no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. É interessante, meus queridos, que o fogo queima com toda a sua intensidade. No entanto, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, jogou estes jovens na fornalha, aquela chama intensa não teve poder de chamuscar nenhum fio de seus cabelos, ao mesmo tempo que queimou e matou aqueles que os lançaram ao fogo. Então, nessa passagem do livro do profeta Daniel, ela traz uma grande fonte de estímulo, pois nos lembra de que Deus se preocupa com o seu povo e que honra seus filhos quando são fiéis a Ele. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, a parte final, diz assim: Porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. O contexto é o seguinte: a grande e majestosa Babilônia, o grande rei Nabucodonosor, a terra está sob o domínio desse soberbo e orgulhoso império. Nabucodonosor quer ser adorado, quer ser Deus, constrói uma grande estátua e ordena que todos se curvem diante dela. Ninguém podia desobedecer suas ordens. O castigo era terrível, uma fornalha sobremaneira acesa. Temos 3 jovens diferenciados. Eles se recusam a pecar. Apesar da ameaça, eles não seguem com a multidão. Eles preferem a morte que a infidelidade a Deus. Estão prontos a morrer, mas não a pecar. E naquela imensa multidão, eles permanecem em pé, mesmo quando todos se curvam diante daquela imagem. Estes homens entendem que agradar a Deus é mais importante do que preservar suas vidas. Eles conheciam a lei de Deus. Quando diz: Não terás outros deuses diante de mim, não as adorarás, nem lhes darás culto, falando das estátuas. Isso está em Êxodo capítulo 2, capítulo 20, versos 3 e versos 5. Então, uma vez que o Senhor falou sobre este assunto, está resolvido. Não tem aqui o que argumentar. Prostrar-se diante de uma imagem, ainda que uma só vez, poucos segundos, iria estragar o testemunho diante daquela corte. Sua fé estava firmada no Deus verdadeiro, no Deus vivo, em sua palavra. Ter fé significa obedecer a Deus, apesar dos nossos sentimentos até dizerem o contrário. Apesar das circunstâncias ao nosso redor e até das consequências diante de nós. Então, nossa tarefa é obedecer a Deus, confiar nele, e Ele fará o resto. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías capítulo 12 e o versículo 2. A verdadeira fé, ela não teme ameaças, não se impressiona com as multidões. A verdadeira fé obedece ao Senhor e confia que Deus cuidará das consequências. Eles conheciam
a Escritura Sagrada. O livro do profeta Isaías diz assim, no capítulo 43, versos 1 e 2, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Diz a Escritura, quando passares, não é se passares. A firmeza, a fé, a obediência destes jovens a Deus contrariou grandemente Nabucodonosor. E como castigo, foram lançados naquela fornalha, uma fornalha sobremaneira acesa. A morte era certa, porque eles tinham obedecido a Deus e se recusado a obedecer ao rei. Porém, a presença divina estava ali. O quarto homem os livrou naquela fornalha. E quando o rei olhou para dentro da fornalha, viu que estavam vivos, não mortos, soltos, andando, passeando, não atados. O fogo os libertou das amarras. E o quarto homem os libertou do fogo. O próprio Nabucodonosor, que tinha dito, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora ele pode dizer, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Meus queridos, que lição maravilhosa. Deus não os livrou da fornalha, e sim livrou-os na fornalha. O quarto homem sempre vem ao nosso encontro. Nosso Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado, sempre cuidou do seu povo. Vai cuidar de nós agora, seus filhos queridos e amados. Por que o Senhor Deus incluiu essa história na Escritura Sagrada? Pelo mesmo motivo que incluiu as demais, as experiências de fé de Abraão, de Moisés, de Josué, de Davi, dos profetas, para encorajar o povo de Deus em sua batalha contra o mundo, contra a carne, contra o pecado. Em Romanos 15 e o versículo 4, a Escritura assim nos diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15 e o verso 4. O povo judeu estava numa situação muito difícil, mas a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego foi um grande estímulo para eles. Estes três homens transmitiram uma mensagem poderosa ao povo de Deus. A mensagem é a seguinte: Deus ainda está sentado no trono. Ele está sentado no trono. Os filhos de Deus, eles pagam um alto preço para manter-se firme em seu testemunho e continuar separados do mundo. Dia após dia, nós podemos ouvir o arauto gritar, prostrai-vos diante da figura de ouro, como todos estão fazendo. Em sua primeira epístola, Pedro, ele nos diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, ou estivesse a acontecer. Pedro, ele está advertindo a igreja de que a provação era iminente, e sem dúvida, eles puderam lembrar do que havia acontecido a estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Durante a história cristã, nem todos os cristãos escaparam da morte na fornalha, mas foram fiéis e não negociaram sua fé.
A Escritura nos diz, no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E quando nos aproximamos do tempo do fim, a fornalha da oposição será aquecida com muita intensidade. A pressão vai ser muito grande para nos conformar a este mundo. Será preciso, cada dia, a graça de Deus em nossas vidas, oração, coragem, fé, para permanecermos firmes em Deus. Enquanto todos, aliás, muitos, se prostram diante dos deuses deste mundo, nós temos uma opção: o conforto fora da fornalha ou a presença de Deus na fornalha. A experiência desses rapazes nos ajuda a examinar nossa própria fé e a realmente determinar se temos uma fé autêntica que pode ser provada e a glorificar a Deus. Em situações difíceis, evidenciamos aquilo que realmente somos e qual é a qualidade da fé que temos. Vamos confiar em Deus. Ele sabe o que faz. Somente Ele pode nos suprir em momentos em que tudo parece perdido. Lembrando, 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por Tua graça. Ajuda-nos a Te amar, a exaltar e a glorificar o Teu nome. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Até mais.